Gênesis capítulo 2, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Mais uma vez o 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A formação do mundo, do universo, e a formação do homem foram feitas por Deus. O Senhor nos criou, amém? Deus criou cada um de nós. É assim que nós cremos. Embora a ciência vai contra essa visão bíblica, mas nós que estamos aqui cremos na palavra de Deus, cremos que fomos criados pelo Senhor, criados por Deus. E Deus, quando cria o homem, estabelece ele num lugar chamado Jardim do Éden. Deus provê ao homem uma mulher. E aqui, amados, o texto ele começa aí onde nós lemos, no versículo 21, dizendo que o Senhor fez cair no homem um profundo sono. E além desse profundo sono, Deus faz uma incisão no homem. Enquanto ele estava dormindo, tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Amados, se você parar para analisar, houve uma cirurgia aqui. Houve uma operação. Deus abriu o homem, retirou uma de suas costelas, fechou, e o homem estava anestesiado, ele estava dormindo. E a partir desta costela, a partir deste osso, é feito a mulher, pelo menos é o que diz o relato bíblico. Aí no versículo 22 fala: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Amém, amados? Então, Deus cria o homem, e depois de tê-lo criado, faz uma cirurgia no homem, e a partir da sua costela, Deus cria e faz a mulher. E aí quando este homem vê a mulher, ele diz: esta é mulher, osso dos meus ossos. Amados, quando a gente está numa situação meio difícil assim, complicada, alguém pergunta para você: como é que tá as coisas? Aí você fala assim: tá osso. Foi aí que surgiu essa expressão, viu? Porque quando Adão olhou para a mulher e falou: tá vindo problema aí. Por que está vindo problema aí? Porque, amados, Adão passou por uma cirurgia, houve um sacrifício da parte do homem.
E quando ele olha para a mulher, ele diz: existe uma parte de mim que foi tirada e foi entregue a ela. O problema do homem se chama mulher. É verdade ou não? Os homens respondem, tá? O problema da mulher se chama homem. As mulheres respondem. E eu vou concordar com elas. Irmã, pensa se não tivesse aquele monte de cueca para você lavar. E Deus vai falar, viu, irmã? Você se cuida, vai chegar as calcinhas também. Pensa, irmã, se na tua casa você não tivesse que lidar no dia a dia. Amados, desculpa, corta a live, para um pouquinho, dá um pause aí, Vitão. A cada 40 minutos, lá na sala da sua casa, lá em casa não acontece, mas pensa, irmã, se não tivesse esse monte de problema para você resolver. Agora o homem, pensa se a maioria dos seus problemas não se resume a você ter uma mulher. E quando Adão olha para Eva, ele fala: meu Deus, osso, está osso. É ou não é? Está aí, ó. É osso. Por isso, irmãos, que quando a gente está num momento difícil, a gente fala: osso. A gente aprendeu com Adão. Irmãs, vocês complicam a vida do homem assim de um jeito. O homem só quer, irmã, sentar no sofá, pegar o controle remoto e ver o jogo dele em paz, mais nada. Mais nada. E ter a comida na hora certa, a roupa limpa, mais nada. A casa cheirosa, mais nada. Resolve o seu problema, sabe como? Um bom ar, aquele de spray na sala, cada 40 minutos. Mas amados, o dia em que Deus estabelece a família é o dia que começa os problemas. Mas ao mesmo tempo, no dia que começa os problemas, começa também a solução do Senhor para a família. Porque sem o problema do casamento, não teria família. Família é bom, família é bênção, mas família também é desafio, família também é sacrifício, família também é cirurgia. É entrega de um pedaço seu para outro. Família é desafio, sacrifício. Mas uma coisa eu digo para vocês: foi o Senhor quem estabeleceu a família. Então, amados, tudo que Deus faz é bom. Pastor, por que existe tanta dificuldade? Irmã, fala para mim, você não teve dia de querer matar o seu marido, não? Não precisa ser vestir a carapuça de crente e falar: eu não, pastor, meu marido. Não teve um único dia na sua vida que você não quis falar: gente, essa faca está bem afiada. Irmão, não teve um dia que você não quis, ao invés de apontar o controle para a televisão e dar um mute, mas apontar para sua mulher e fazer assim, ó, mudo. Não teve? Tudo crente aqui, ó. Olha, imagina naquela hora, mas você, e não sei o que, e tal, você... Puf. Fala mais. Tá falando, irmã?
E amados, qual é a razão para tudo isso? Amados, Deus quis te dar um problema para fazer com que você se torne uma pessoa melhor. E no fim do dia, quando você olhar para sua casa, você vai ver que Deus não te deu um problema. Deus te deu uma forma de te fazer melhor. E de te fazer abençoado e abençoada. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele não era um homem, o que diz o contexto histórico, casado. Mas olha o que ele falou sobre o casamento. E certamente inspirado pelo próprio Deus. Efésios capítulo 5. Versículo 20. Efésios capítulo 5, verso 20. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você dá graças a Deus constantemente por todas as coisas? Inclusive pela família que você tem, inclusive pelo marido que você tem, pela esposa que você tem. Fala, pastor, mas a minha casa, o meu casamento é motivo de chorar, não de dar graças a Deus. Aqui não está perguntando isso. Aqui está dizendo, dando graças a Deus constantemente por todas as coisas. Por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos avançando, versículo 21, desculpa. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Dar graças a Deus e sujeitar uns aos outros. Verso 22. Mulheres. Cadê as mulheres? Ficou, né? Tirou a empolgação, é isso aí. Gosta assim. Sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Uma pergunta retórica. Sabe o que é uma pergunta retórica? É aquela que você não vai responder, você vai refletir sobre ela. Uma pergunta para você refletir. Você olha para o teu marido da mesma forma que você olha para o Senhor? Você respeita, honra, fala dele da mesma forma que você respeita, honra e fala do Senhor? Quando você olha para o seu marido, e irmãs, aqui não está falando de amor ainda, mas está falando de sujeição. E sujeição não é você ser dominada. Senão o movimento feminista já vai bater aqui na porta um dia e falar: o que é que você está falando aí? Não estou falando de equiparação salarial, não estou falando de direitos, porque as mulheres têm os mesmos direitos sim que os homens. Elas têm que ter os seus direitos preservados no ambiente de trabalho. Não estou falando nada contra isso. Essas conquistas todas são legítimas e elas não estão em desacordo a isso que nós estamos lendo, porque o que nós estamos lendo é: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Ou seja, reconheça o estado do casamento como sendo uma pequena igreja, porque a célula mínima da igreja se chama família. Não existe igreja sem família. Repete assim comigo: não existe igreja sem família. Quando Deus falou com Adão: você vai se unir à sua mulher e vocês serão uma só carne, não tinha igreja,
não tinha templos, sinagogas, rituais, dízimo, oferta, ceia, não tinha ainda estabelecido nada disso, mas Deus já tinha estabelecido família, Deus já tinha estabelecido casamento, dois se tornando um. Mas amado, quando o texto de Gênesis fala que dois serão uma só carne, lá está falando sobre a união do homem e da mulher, mas não está descaracterizando os papéis. Vão se unir, vão se misturar, ser uma coisa só, mas cada um vai continuar tendo a sua ação. Irmãos, eu vou dar um exemplo assim, prático assim. Quem já viu, ou já trabalhou, já fez alguma coisa com um negócio chamado Durepox? O que você tinha que fazer com o Durepox? Duas massas diferentes, misturar até que... E você já se perguntou por que vem separado? Já que você vai ter que juntar, não podia já vir junto? Mas é que cada uma daquelas massas, elas têm um papel. Ficou meio fora isso aí, Isaac. Cada uma das... Mas ficou bom, é alternativo. É jazz, né? Cada uma das massas vão cumprir o seu papel. Por isso que elas não podem vir uma coisa só, porque uma vai gerar aquilo que é necessário, endurecer aquilo que precisa, e só vai acontecer depois que estiver junto. Mas cada uma vai cumprir o seu papel. E amados, a família, quando eu falo dessa união, eu não estou falando só de casamento. Aí quem é solteiro fala, isso aqui não é comigo, deixa eu até abrir o WhatsApp aqui, o celular, vou fazer outra coisa, porque essa palavra não é para mim hoje. Não, eu estou falando de família. Quem aqui não tem, assim ó, pastor, eu não tenho família? Quem não tem? Não, nós temos família. Então essa palavra é para você. Ou seja, quando Deus une algo, embora vai estar junto, conectado, mas as características precisam ser mantidas. Os papéis precisam ser praticados por cada um. E aqui está falando sobre a mulher. Mulher, qual que é o seu papel? O meu papel é honrar. Honrar aquilo que Deus estabeleceu na sua casa. A mulher de Provérbios é a mulher que edifica a sua casa, a mulher virtuosa. E onde é possível achar essa mulher? Efésios explica para nós. É quando a mulher ocupa o seu papel, e o papel é honrar o marido. Não é submissão de gênero, eu não estou falando disso. Não é sujeição de gênero, mas é uma sujeição de honra. Reflete se você tem honrado o seu marido, reconhecido o lugar dele na casa, se aquilo que ele fala dentro da sua casa, você honra diante dos seus filhos. Talvez nos dias em que o seu marido disse algo e você fez justamente o contrário, exatamente o oposto, nesse dia você não se sujeitou a ele como ao Senhor. Quando ele disse que era para os filhos fazer de uma forma, e você foi lá e fez totalmente diferente, você não o honrou como alguém que honra o Senhor. Você não o reconheceu como o sacerdote da sua igreja chamada casa. Quando você foi lá e fez uma coisa sem o comunicar. Pastor, tem que pedir. Não, conversar. Mas pastor, você não conhece meu marido? Ele não nasceu no hospital. Ele nasceu num pé de bananeira. Ele é um banana. E não preciso conhecer ele, tá? Mas eu conheço a palavra.
E a palavra de Deus está dizendo que você precisa se sujeitar. Sujeitem-se cada uma à autoridade do seu marido como ao Senhor. E os maridos estão grandão agora, né? Eu que mando em casa. Vai para o versículo 25. Maridos, cadê os maridos aí? Ixi. Nasceram no pé de bananeira, irmão. Maridos, ame cada um. Quem? Sua mulher. Assim, irmão, se tivesse parado aí, nós estávamos bem. Mas não para aí, depois da vírgula está escrito: assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe do que está falando aqui? Rasgar a barriga, arrancar a costela e entregar vida para sua esposa. Tem muitos maridos matando emocionalmente as suas esposas porque pararam no amor. Não estamos falando de amor, estamos falando de amor como Cristo amou a igreja. O que Jesus fez pela igreja? Subiu numa cruz, teve o seu lado. Por que será que Jesus teve o lado furado? Já pararam para imaginar? O que é que saiu do lado de Adão? A sua mulher. E Jesus na cruz, o que é que saiu do seu lado? A sua futura esposa, chamada também por aí como igreja. A igreja nasceu do lado de Jesus. E o maridão, o homem, grandão, porque está ouvindo que a mulher tem que se sujeitar a ele. Ou você é a cura, ou você é a razão da doença da sua mulher. E antes de você abrir a boca para dizer: pastor, mas é que você não conhece a minha mulher, pastor. Ah, aquela mulher que... Foi o que Adão falou, a mulher que o Senhor me deu. Ah, pastor, aquela mulher, quando ela começa a falar, pastor, ela gasta muito dinheiro, pastor. Será que ela gasta muito dinheiro ou você que dá pouco dinheiro para ela? Qual foi o dia que você acordou no café da manhã e deixou uma nota de R$100 em cima da mesa e falou assim: não, 100 não. Já tem nota de 200, né? De 200. Colocou em cima da mesa. E a hora que ela veio pôr o café, falou: o que é isso? Fala: amor, também não sei, apareceu aí, acho que é para você. Ah, ela gasta demais, pastor, ela reclama demais. Por quê? Porque não tem alguém dentro de casa que a ame como Cristo amou a igreja, capaz de se sacrificar, de dar uma parte de si para ela. Você dá uma parte de si para os seus negócios, para os seus amigos, você dá atenção para as pessoas. Amados, eu sei que dá vontade de mutar a mulher em casa. Nossa, fala demais. Mas se você não der atenção para ela, por que é que você dá atenção para os seus amigos? Nós não estamos arrancando a parte que Adão deu. Amados, ele se sacrificou. Houve uma cirurgia, com anestesia e tudo. Maridos, ame cada um quem? Aqui não está falando ame a mulher, não, a sua. A sua. Se é para amar a sua mulher, então você tem que amar a sua mulher.
Se não está ficando claro, eu vou ser mais claro. Os seus olhos não podem se desviar, irmão. Nem para a direita, a sua direita, e nem para a sua esquerda. O seu coração não pode se inclinar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tem que estar inclinado para a sua mulher. E aí nós temos mulheres doentes, feridas, depressivas, porque não recebem em casa o que a palavra de Deus orienta os maridos a fazerem, que é amar. Por isso que eu disse, amados, que os problemas de Adão começaram no dia em que ele olhou e falou: é osso. Casamento é um problema. Demanda esforço, demanda sacrifício, demanda olhar para os olhos e ouvir com atenção. Qual foi o dia que você ouviu com atenção as 7.892 palavras que a sua esposa falou em 50 minutos? Qual foi o dia? Sem dispersar a mente, sem pensar no boleto, mas olhar nos olhos dela e falar: pode falar, meu bem, vou te ouvir. E ela vai começar, irmãos. Oh, glória! Ela vai falar de 15 assuntos em poucos segundos. Você não vai entender nada, mas você vai ficar com os olhos assim: é verdade. Meu bem. E vai falando assim umas coisas. É verdade, né, meu bem? Não acredito que ela fez isso, aquela pessoa. E vai ouvindo. Amando aqueles minutos que ali vão se passar. E você pensando: poxa, poderia estar lá fazendo tal coisa, resolvendo não sei o que. Não, aquilo fica para depois, porque Jesus colocou a igreja como prioridade. Você tem uma prioridade na sua casa. Quem está entendendo faz cara de que está entendendo. É a palavra de Deus. Como eu disse, junta-se, soma-se, mistura-se, faz a massa, mas não perdem-se os papéis. Os papéis continuam lá. Cada um tem a sua função. Tratar a mulher como parte mais frágil. Irmãos, entendam isso. Não estou diminuindo a força da mulher. Como eu disse, os direitos devem ser iguais. Conquistas das mulheres. Mas o homem precisa olhar para a mulher como algo que ele tem que cuidar e zelar, proteger. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Presta atenção nisso. Eu ia poupar as mulheres, mas vamos ler um pouquinho antes para nós já falar também daqui. Versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aqui está falando das mulheres, tá? É bom, a mulher, aqui não está dizendo que a mulher não tem que se arrumar, tem que se arrumar, tem que, se produzir. Mas na hora que você olhar no espelho para ver se a produção ficou legal, avalie também se o seu coração foi produzido da mesma intensidade, com doçura, um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ou seja, não pega no pé do maridão não, tá? Mesmo que você tenha que chamar a atenção dele, lembra que a mulher tem que se sujeitar. Fala assim: ô
o meu docinho de coco que Deus me deu para adoçar minha vida. Aquele apelidinho que você chama ele. Não quando você está bravo. Não importa se ele prometeu que ia arrumar a torneira faz 5 anos. Não importa. Você vai falar para ele e dizer: meu benzinho, meu pedacinho do céu. Tem uns pedação do céu, né? Tem uns que... E você fala para ele: lembra aquela torneirinha que eu falei quando a gente casou? Ó, quando você puder, tá, meu amor? Espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 5, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, aleluia, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, isso aqui que está escrito toda vez que eu leio mexe comigo, porque se eu não tratar a minha esposa como aquela da quem eu devo proteção, provisão, honra, cuidado, eu preciso blindá-la, eu preciso protegê-la, dando a minha vida para isso, porque senão não adianta eu subir nesse altar e fazer a oração mais bonita que você já ouviu, ela não vai ser ouvida no céu. Para que não sejam interrompidas as suas orações. Homens, precisa cuidar, no atravessar a rua, andar na rua, você precisa ter essa noção. Ninguém ensinou isso para nós, mas é instinto. Você vai andar na calçada, você não põe a tua mulher do lado da rua. É sempre no lugar protegido. Aconteça o que acontecer com você, mas com a sua esposa, com a sua mulher. Fala o que quiser falar, falem de você, mas da sua mulher não. Ela é a parte mais frágil. Mulher, ela tem as emoções, e aí eu vejo um monte de mulher ferida porque a sogra falou dela e o marido não enfrentou a sogra, que é mãe dele, para defender a mulher. Você casou não foi com a tua mãe não, você casou com a tua mulher. Tua mãe te criou, te levou leitinho na cama até quando você casou. Depois, aí a mulher que tinha que levar. Se ela não está levando, dá uma olhadinha. Mas meu irmão, você quer que a sua oração chegue no céu? Protege, cuida dela, honra ela, blinda ela. Não dá o lado de fora da rua para ela. Famílias fortes. Eu vou encerrar com 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e porque o Senhor tinha deixado estéril sua rival, diga comigo, sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival, diga comigo, sua rival, a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?
Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha a pergunta do Eucana. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Diga assim comigo: chorou muito e orou ao Senhor. Amados, entenda uma coisa: casamento não pode haver rivalidades. Nós lemos 2 vezes aqui a palavra rival nessa família, que na época tinha uma estrutura diferente, é claro. Tinha, o homem casou com a Penina e depois também com Ana, eram 2 mulheres, eu não sei a ordem com quem casou primeiro, mas ele tinha 2 mulheres. Nós, no nosso modelo de sociedade, isso não é permitido. O homem, e se for olhar como Deus estabeleceu a família, ele se unirá à sua mulher, ou não é às suas mulheres. Mas a palavra que chama atenção para nós aqui é rivalidade. O casamento não pode ter rivalidades. E aqui nós vamos substituir a figura da Penina, que é a outra mulher de Eucana, e isso não é possível no nosso ambiente. Mas muitas vezes existem peninas infiltradas dentro do casamento. Eu não só estou falando de outras mulheres, porque isso aí já se tornaria um adultério, e isso é pecado, e você vai para o inferno por causa disso. Mas estou falando de peninas que são travestidas de coisas. São travestidas de aparelho celular, são travestidos de televisão, são travestidos de amigos, de ambientes que você vai, e isso se torna um rival dentro da sua casa, rivalizando com a sua mulher ou rivalizando com o seu marido, não importa o que seja. Pode até mesmo existirem filhos travestidos de peninas, onde o filho se torna um rival para o marido, onde a atenção que a mulher deveria também distribuir ao marido, ela só dá para os filhos. E nós estamos falando hoje de famílias fortes, cada um no seu papel. Isso serve para os filhos também. Os filhos não devem sugar a atenção da família ao ponto de destruir o casamento. Existiam famílias que, enquanto casados, se davam muito bem. Nasceu o filho no 1º ano, 2º ano, 3º ano, houve um divórcio. Não é culpa do filho, mas é do filho que se tornou uma penina dentro de casa, rivalizando com a esposa ou rivalizando com o marido. Então, destrua os rivais dentro da sua casa. Coisas podem ser chamados de peninas. Hobbies. Sabe aquela coisa que você fala: não, mas isso aqui é só um hobby meu, um divertimento meu. Sei lá, você cuida de alguma coisa, você gosta de futebol demais, você vai assistir jogo, cuida de time de futebol. Ah não, eu tenho isso em casa. Ah, eu tenho aquilo outro em casa. Será que isso não está roubando o seu momento em que você deveria estar ali ouvindo a sua mulher, amando ela como Cristo amou a igreja? Ou quem sabe isso não está roubando de você a honra que você deveria dar ao seu marido, porque você está correndo atrás das peninas, coisas, hobbies, ou até pessoas, e vai desde o filho até os pais, sogro, sogra, filho, sogro e sogra, rivalizando, roubando o lugar que deveria ser do maridão, ou que deveria ser da esposa. Quem está entendendo faz cara de que está entendendo. E aqui, amados, olha só o que Eucana fala. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? No 8. Por que não come? Por que está triste? Olha essa pergunta do Eucana, irmãos. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E sabe o que Eucana fazia? Ele pegava uma porção, dava para Penina, para os filhos que ele teve com ela, e pegava uma porção que era a soma total do que ele dava para Penina e os filhos, e entregava ela dobrada para Ana. Sabe o que é isso? Eucana tentando suprir e fazer um papel que não é dele. Da mesma forma que não podem haver rivais substituindo o lugar que é do marido e da esposa, também o marido e a esposa não podem querer ocupar um lugar que não é deles. O lugar dos filhos, quem ocupa são os filhos.
Ana estava com uma lacuna, com uma necessidade, uma ausência de filhos. Não era o dinheiro, não era a porção, não era o próprio Eucana que ia suprir isso. E aí a mulher às vezes cobra do marido uma coisa que ela não tem que cobrar do marido, não. Uma realização que ela não tem que cobrar do marido, não. Ah, eu queria tanto ter um filho. A culpa é desse banana aí. Não, não é dele. Ele não é teu filho. Ele é teu marido. Aí tuas amigas, elas te provocam alguma coisa, um problema, você desconta no marido, mas a culpa não é dele, coitado. Ele só quer assistir o jogo dele, irmã. Deixa ele assistir o jogo dele e alimenta bem. Pronto, está resolvido. Você vai ter R$200 por semana lá na mesa. Nem que for aqueles de brinquedo do Banco Imobiliário. E aí a gente está descontando. Os papéis estão se perdendo. O marido está deixando de cumprir o seu papel de provedor, de sacerdote, de protetor. E a mulher está deixando de cumprir o seu papel de honra, de respeito, de sujeição. E Eucana querendo ser o filho. Não, eu não sou melhor que 10 filhos. Qual é a resposta para essa pergunta? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, Eucana, você não é melhor. Porque você é o marido, cara. Você não é um filho, muito menos 10 filhos. E por isso, meus amados, os papéis dentro de casa precisam estar estabelecidos. Você precisa saber o que você tem que cobrar do seu marido. E você precisa saber o que você teria que cobrar da sua esposa. Quem sabe a tua esposa já não é a melhor esposa que existe na face da terra. Você só está colocando sobre ela encargos que não são dela. Você está querendo que a sua esposa dê coisas para você que não é ela que vai te dar. Realização profissional, realização financeira. Você teve problemas no seu local de trabalho. A culpa não é da sua esposa. A culpa não é dela. O filho está indo mal na escola. A culpa não é do marido. Porque cada um tem o seu papel. O menino só vai para a escola. Ele tem que no mínimo tirar nota. No mínimo. Só vai para a escola, meu. Às vezes não lava um prato. Não lava um copo, toma água e joga lá na pia. E esse papel é do filho, ele tem que aprender. E aí o que acontece? Quando esse papel não é feito, a mulher, ela vira a sua artilharia pro coitado que só quer assistir o jogo dele, soltar os seus puns à vontade, sem ninguém julgar. Se não dá para entrar na sala naquela hora, espera um pouco. Risca um fósforo. Por isso essa família, amados, teve tantos problemas. Só que o que acontece no versículo 10, Du? Olha só, irmãos. E com a alma amargurada, chorou muito. E o que Ana fez? Orou ao Senhor. Ela tinha uma necessidade, mas essa necessidade não era o marido que ia suprir. E quando você tem na sua casa lacunas de coisas que não é o seu marido, não são os seus filhos, frustrações que são suas, quando não é a sua esposa que vai te realizar aquilo, você está frustrado, porque lá no trabalho você não está indo bem. Ana, na sua necessidade, sabe o que ela fez? Orou ao Senhor. Então para de colocar responsabilidades que não são sobre o seu cônjuge e deposita toda a sua angústia, amargura e choro, lágrimas no Senhor. Tem dias que eu acordo e falo, nossa, está faltando isso, eu precisava daquilo. Não adianta nada eu ir lá e descontar na minha esposa. Mas eu tenho uma almofadinha que eu coloco no chão, que eu dobro os meus joelhos e eu clamo ao meu Deus. E às vezes você até tem clamado ao seu Deus, mas as suas orações estão interrompidas. Então esta noite é uma noite de cura para nós, amados. De ocuparmos o nosso papel, de sabermos onde nós temos que estar, o que cada um deve fazer.
E mesmo que todos cumpram os seus papéis e ainda faltem coisas, é hora talvez de juntos clamarem ao Senhor. Amados, casamento é a imperfeição perfeita. Casamento é a imperfeição perfeita. Se fosse perfeita, não seria perfeita. O casamento é a imperfeição perfeita. Mas se o casamento fosse perfeito, ele não seria perfeito. Como assim, pastor? Porque o casamento ele só é perfeito porque não é perfeito. E tem espaço para a gente melhorar. Porque se eu estou num relacionamento onde os dois são perfeitos, ninguém vai melhorar. Agora, quando existe a soma do homem e da mulher, e ambos a cada dia se tornando perfeitos, sabe o que vai acontecer? Todos os dias vai melhorar. Talvez o seu casamento já é bom, mas ele vai melhorar. Por quê? Porque vocês são imperfeitos. Melhorar é motivador. Amados, se já chegássemos num lugar, já tivesse tudo resolvido, irmãos, eu fico ali da porta olhando e falo, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando isso. E isso me motiva, eu falo, nossa, nós precisamos mexer ali, comprar isso, fazer aquilo. Motiva, agora você chega e fala, nossa, está tudo no lugar. Não precisa mais nada. Já está tudo feito. Agora, quando ainda precisa fazer isso, te motiva. Talvez você está olhando para o seu casamento agora e fala, nossa, tem tanta coisa para fazer. Glória a Deus, vamos fazer, vai lá, melhore. Passe a amar a sua esposa de forma sacrificial. Passe a honrar o seu marido de maneira como ao Senhor. E como conseguimos isso? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Glória a Deus pelas famílias. Glória a Deus pelos casamentos, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos. Como que eu consigo ser um marido melhor? Como que eu consigo fazer o meu papel de esposa? Versículo 4. O amor é paciente. Tenha paciência. Talvez está faltando paciência. O amor é bondoso. Talvez está faltando você ser bom, olhar com bons olhos as imperfeições. Seu marido, ele é quase perfeito, tá? Mas ele tem alguns defeitinhos. E muitos desses são de fábrica, não vai mudar. Cara, é um cabeça dura mesmo, vai ser daquele jeito, ele aprendeu assim, e para ele só existe essa maneira de fazer. Aí cabe um ingrediente chamado paciência, bondade. A sua esposa, ela não é a sua mãe, ela não é a sua filha, ela é a sua esposa. E tem coisa que não vai mudar, não adianta. Olha, pastor, mas já falei que essa mulher... Não, para de perder tempo tentando mudar. Casamento não é para a gente mudar um ao outro, mas é para exercer a paciência. Ai, meu Deus do céu, lá vem aquele homem de novo. Oi, meu amor. É a paciência, bondade. A gente, irmãos, é bondoso com as pessoas na rua, sabia? Vai uma visita em casa, derruba o molho de tomate na toalha, você fala, não tem problema não, essa toalha aqui já estava suja mesmo. Não, você tirou aquela hora da gaveta, estava suja, deixa aí. Agora se o marido fala, mas você com essa mão furada e não sei o que, acabei de pôr essa toalha. A gente é bondoso com os de fora, a gente é paciente com os de fora. Não inveja. Talvez a tua esposa está indo melhor que você. Glória a Deus que ela continue indo melhor que você. Talvez a sua esposa ganhe mais que você. Glória a Deus. Irmão, se a tua esposa ganha mais que você, cara,
Glória a Deus, aí que você vai assistir o teu jogo de boa, sossegado. Os R$200 é ela que vai pôr agora. Não se orgulha. Fez algo bom, é bom para os dois. Sim. Não maltrata. E aqui eu abro um parênteses. Não seja cruel. Está conversando numa conversa um pouco mais acalorada. Não seja cruel. Não traga coisa lá de 20 anos atrás. Você lembra? No dia que você nasceu, o médico te deu um tapa e você chorou. Está trazendo com crueldade. Às vezes a esposa abriu um negócio para você, você guarda aquilo e solta depois. Não maltrata. Não procura seus interesses. Ou seja, arranca a costela e dê. Não se ira facilmente. Amados, é desafio, mas o amor é tudo isso. Não guarda rancor. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Fale a verdade e seja de verdade. Esteja ali de verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E o amor tudo suporta.